Perfeito. Perfeito. André, os Estados Unidos gastaram muito e a inflação explodiu lá, né? Superou os 9%, algo inédito, e eles estão tendo que correr atrás agora do prejuízo para poder trazer essa inflação para baixo, né? Os números da nossa inflação apontam 5,8%, mas sem aquela decisão do Congresso de reduzir os impostos de combustíveis e energia, estariam ali na casa dos 9%. Então, digamos que a gente tem uma inflação não de 5,8%, mas talvez algo no meio do caminho, entre 5,8% e 9% ou 8%. O senhor não teme um aumento de política, uma expansão de política fiscal e monetária que possa a gente perder a mão com a inflação? Juliana, deixa eu dizer assim, a minha vida inteira fui preocupado com a inflação. Eu, aqui sem modéstia à parte, participei de todos os planos de combate à inflação do Brasil, os bem-sucedidos e os mal-sucedidos, o bem-sucedido real. Perfeito? A minha tese foi sobre inflação. Eu sou a pessoa mais preocupada com a inflação, eu sei quão importante a inflação, conter a inflação é. Perfeito? Agora, você começou a sua pergunta com um viés. Os Estados Unidos gastaram e aí criou a inflação. A inflação americana não tem nada a ver com o que gastou. Os Estados Unidos multiplicou a base monetária em 2007, 2008 para salvar o sistema financeiro, o que tinha que fazer. Não estou fazendo uma demagogia disso, não, porque teria levado a inflação. Porque muita gente acha que os Estados Unidos gastaram demais, por isso que eu comecei falando gastar, disso. Não, gastar não é a palavra. Entendi. Os Estados Unidos emitiram moeda, passaram a base monetária de 3% do PIB para 10% do PIB, 30% e depois 27% mas tem uma crítica que talvez houve um exagero, então talvez tenha me colocado mal. Não teve inflação nenhuma. Em 2007, 2008, pelo contrário, saímos de 2007, 2008, depois dos Estados Unidos multiplicar a base monetária por 10, por um fator de 10, e nós passamos 10 anos, 11 anos com deflação, com ameaça de deflação, nos Estados Unidos e no mundo. Agora, quando veio a pandemia, os Estados Unidos dobrou a dose. Perfeito? Mais uma vez, pegou a base monetária que já estava muito mais alta, perfeito? E triplicou. E distribuiu o cheque para a população. Corretamente, para evitar uma catástrofe que a pandemia podia ter acontecido. O efeito foi a saída da pandemia, quando as pessoas estavam desesperadas para viajar, para comprar coisas, para deixar de comprar só em plataforma digital, ir à loja, ir a restaurante, perfeito? Esse efeito coincidiu com o efeito que a economia no mundo inteiro estava desorganizada. Os portos americanos estavam encalhados, não tinha como entrar mercadoria. Todas as redes, as cadeias produtivas. Eu tenho um amigo que é brasileiro, diretor da Porsche, trabalha em suprimentos da Porsche, ele disse, olha, você não tem noção, nós não conseguimos entregar carro, porque não tinha microchips para automóveis. Então os automóveis todos ficaram, então a oferta se contraiu. Houve uma pressão inflacionária. Em cima dessa pressão inflacionária veio a guerra da Ucrânia, que subiu o preço de energia, de petróleo e toda a energia, e de alimentos, por causa, inclusive, de fertilizantes. Então esta foi a inflação. Não tem nada a ver com os Estados Unidos gastou mais. Segundo, só a última coisa que eu vou falar, se taxa de juros alta combatesse a inflação, nós precisamos ter feito o plano real. Quando eu fui diretor do Banco Central, eu assumi com a taxa de juros real mais alta da história. Perfeito? E não tinha nem sinal de que a inflação ia receder. Então, assim, por que precisa de plano real? É só subir a taxa de juros. O que o senhor diz é que isso não vai colocar em risco um aumento de inflação maior ainda no Brasil. Isso o quê? É a questão do gasto maior. Que gasto maior? De juros Que gasto maior? Aumentar o gasto público. Mas que gasto? Onde é que você viu o gasto? Nós estamos saindo de 1,3% de superávit primário no ano passado. Agora, esse ano o autorizado pela PEC é mais 2%. Significa, se gastar tudo e a arrecadação vai surpreender. Mais uma vez, a arrecadação esse ano vai surpreender positivamente. Então, se a arrecadação ficasse onde estava, no mesmo nível, e você gastasse os 2% integral da PEC, que não vai conseguir, perfeito? Porque a PEC ela autorizou e você não tem tempo para gastar. Se você fizesse isso, você teria equilíbrio primário. O orçamento, a previsão é que você possa ter um déficit primário de 1%. Isso é grave? Claro que não. Se você reduzisse a taxa de juros moderadamente, não é para fazer uma coisa drástica, não. Levar a taxa de juros, segundo a sua sugestão, levar para botar o taxa de juros real igual ao do México.
levar para 8%. Isso aí economizaria mais do que esses 2% que nós vamos ter de gasto da PEC. Agora eu gostaria de aproveitar, aproveitar o momento da discussão fiscal, porque o grande debate hoje é sobre uma nova âncora fiscal. E a primeira pergunta que eu faço é se realmente a política do teto de gastos se esgotou e qual seria o caminho, porque vamos enfrentar esse debate e é um debate prioritário neste ano. Muito bem, é claramente que sim, quer dizer, você precisa ter, eu não gosto da palavra âncora fiscal, isso de novo é um neologismo de economicismo que se usa em livros em termos de economia. O que você precisa discutir é um regime fiscal. Qual é o regime fiscal de responsabilidade? O governo tem que gastar bem. Como é que é esse regime? O regime que limita o teto, limita com um teto constitucional, esse é o grande problema, graças a Deus, a grande mudança foi que nós conseguimos que agora saia da Constituição, feito esse teto. Infraconstitucional. É infraconstitucional, claramente. Bom, mas que quando você limita o gasto com um teto constitucional, e o gasto, tem tanto gasto obrigatório que continua a crescer, sobretudo o previdenciário. E não se fala mais. Se falava em reforma da Previdência, fez uma reforma só do INSS, mas a reforma da Previdência que é complicada, que é a Previdência Pública, a imprensa esqueceu, porque não paramos de falar nisso. Agora não é mais assunto. Agora, sinceramente, esse é que é o grande problema. E o que esse gasto e essas despesas correntes obrigatórias foram crescendo e foram comprimindo as despesas discricionárias. Onde está o espaço de investimento? Comprimiu o investimento público. Obviamente que isso não faz sentido, não é saudável. Segundo, ao fazer isso e criar um teto constitucional, você põe, de certa forma, você fragiliza o executivo e favorece o Congresso, que nós vimos nos anos passados com o orçamento secreto, perfeito, as emendas de relator, que é uma coisa ok, é legal, tá? Agora a ideia de que você não tenha visibilidade, transparência sobre essas emendas não faz o menor sentido. Claro. E este é o verdadeiro gasto, este é o gasto patrimonialista demagógico, perfeito? Esse é que você queria evitar. Então o tiro saiu pela culatra. Então nós precisamos desenhar um regime fiscal que defina, porque o orçamento é a peça de condução da política do país. Então, como é que você define isso? Como é que é um regime fiscal coerente? Não é questão de âncora. É uma questão... E a ideia de limites inflexíveis é um equívoco. Você precisa ter certas referências. O que você faz? E se você não atingir as referências, os objetivos determinados, você precisa que se explique. E que o governo diga que medidas vai tomar para voltar a convergir para os objetivos. Muito parecido com o regime de metas. Alckmin, por exemplo, vice-presidente, falou sobre o comprometimento de redução de dívida, chegou a falar sobre, quem sabe, a questão do superávit primário. Algum caminho tem que ser desenhado e o quanto antes, né? Sim, mas eu acho que não deve, eu acho, aí é uma questão, isso nós vamos discutir no seminário agora em Lisboa, nós vamos discutir no seminário aqui em março, todo mundo está discutindo isso, tem várias propostas, isso está em discussão na União Europeia, e a ideia é que você substitua essas regras inflexíveis por certos critérios inteligentes e racionais de funcionamento. Critérios com objetivos que o gasto público seja coerente com a situação econômica do país, com seus objetivos, e que você não tenha um descontrole das finanças públicas. Tributária, chegou o momento de votar? Reforma tributária? Eu não acho que isso é uma boa ideia, porque a reforma tributária, todo mundo é a favor, perfeito? Há muitos anos, todo mundo. A ideia da simplificação e da criação do imposto sobre valor adicionado, um IVA, é, em princípio, uma muito boa ideia. Só que ela provoca, como todo tema tributário, ele provoca tantas reações, todo mundo é a favor, desde que não no meu lado aqui. Então você tem resistências por todos os lados. Então, não é à toa que ela nunca foi aprovada.